A quantidade de movimento, né, ou o momento linear, é um pouquinho mais complicada de se explicar o que ela é, mas ela é muito simples também, ela não é nada muito difícil, nada muito surreal. Então, para começar a explicar a quantidade de movimento, eu vou trazer aqui duas situações para a gente começar a pensar sobre essa grandeza. Vou considerar essas duas situações. Ó. É mais fácil parar uma bicicleta do que um caminhão em movimento, quando ambos possuem a mesma velocidade, porque um caminhão tem maior massa que a bicicleta. Imagina vocês tentando parar um caminhão e uma bicicleta. Imagina uma pessoa vindo de bicicleta. Agora você imagina um caminhão vindo na mesma velocidade que essa bicicleta aí. Vou considerar a menor velocidade que a da bicicleta. Agora você conseguiria parar uma bicicleta? Talvez sim, né? Poderia até se machucar um pouco, mas conseguiria parar. Agora um caminhão, nem rezando a gente conseguiria parar esse caminhão só com a força do braço. Mas por que a gente consegue parar a bicicleta, mas não consegue parar o caminhão? Fica essa pergunta no ar. Vamos passar por uma segunda situação. Eu tenho um projétil, né, uma bala de uma arma, e eu vou disparar esse projétil por uma arma e eu vou perceber que ele vai penetrar com uma profundidade maior numa madeira do que ele penetraria se eu lançasse ele manualmente. Então pego um projétil e disparo ele por uma arma. Eu percebo que quando eu disparo pela arma, ele, ele entra mais fundo na madeira. Agora, se eu pego o mesmo projétil e jogo ele na madeira, na mesma madeira, só que com a mão, né, lançado manualmente, eu não vou ter o mesmo resultado que eu tenho com a pistola, com uma arma. Por que isso acontece? Eu tenho a mesma bala, né? Eu tenho a mesma massa e a única coisa que eu estou mudando aqui é a minha velocidade. Por que eu consigo com a arma e não consigo com a mão? Esses dois exemplos, notem o seguinte: no primeiro, onde eu tinha a bicicleta e o caminhão, eu mantive a velocidade igual para os dois corpos, né? Para o caminhão e para a bicicleta. A única coisa que está mudando entre eles é a massa. Na segunda situação, eu estou mantendo constante a massa, porque eu estou usando o mesmo projétil. A única coisa que eu estou mudando é a velocidade. Agora vocês percebam que corpos com mesma velocidade, porém massas diferentes, podem acontecer coisas diferentes. Eu conseguiria parar uma bicicleta, mas não conseguiria parar um caminhão. Agora, corpos com mesma massa, porém com velocidades diferentes, causam um impacto diferente. Né? No caso, seria o projétil penetrando na madeira. Então vocês conseguem perceber que a massa e a velocidade de um corpo, elas influem, elas afetam no movimento do corpo. Tipo, eu consigo. É mais fácil, por exemplo, eu acelerar uma coisa mais pesada, frear uma coisa que seja mais pesada, ou acelerar ou frear uma coisa que é mais leve. Vocês percebem que a massa ela afeta nessa questão de movimentar alguma coisa? É, desses dois exemplos, a gente percebe que existe uma necessidade de a gente elaborar uma nova grandeza, uma nova medida, alguma coisa nova, é, que descreva melhor o meu movimento, que descreva o meu movimento de uma maneira mais específica. A velocidade que a gente estudou até então, ela descreve muito bem o movimento, mas quando a gente começa a colocar mais fatores nesse movimento, como por exemplo a massa, a gente percebe que só com velocidade a gente não consegue chegar numa definição boa do movimento de um corpo. Então, essa nova medida, essa nova unidade, essa nova grandeza, a gente chama ela de quantidade de movimento. E como que a gente define essa grandeza? Aqui é o que eu disse para vocês, né? Acabei de falar que a gente tem essa necessidade de uma nova grandeza, né? Que defina o movimento do corpo, né? O estado de movimento do corpo. E essa grandeza ela é denominada quantidade de movimento ou momento linear. Portanto, os dois nomes estão corretos. Então vamos definir essa grandeza. Então vocês perceberam que eu falei aqui que massa e velocidade afetam o movimento do corpo. Então eu vou olhar para as duas grandezas, a massa e a velocidade. Eu vou considerar um corpo, né, um ponto material de massa m e velocidade v. E a gente define a quantidade de movimento desse corpo
desse ponto material como sendo Q, né? A gente usa essa letra Q maiúscula, e essa quantidade era dada pelo produto da massa com a velocidade desse corpo. E isso define para a gente a quantidade de movimento. Essa definição de quantidade de movimento, ela é bem antiga. Essa definição, ela é anterior a Newton, inclusive. Quem definiu essa medida foi o René Descartes. Só que historicamente falando, né, ele definiu essa grandeza, só que na época ele estava tentando definir força. Então o René Descartes ele definiu força como sendo m vezes v. E na época rolou lá uma discussão entre os cientistas, né, os físicos da época, né, e chegaram à conclusão que não era isso aí era outra coisa e tudo mais, e rolou um tempinho aí, o Newton chegou na definição de força. Só um spoiler aqui da coisa, né, a definição de força vem dessa medida aqui. A gente define F igual a MA a partir disso aqui. Mas eu não vou fazer essa definição aqui para vocês, não. Vou deixar isso aí como uma curiosidade histórica. Quem tiver interesse de saber um pouquinho mais sobre isso, pode me perguntar aí que eu ajudo vocês a conhecer um pouco mais sobre a história a história da física desse momento. Então a gente define a quantidade de movimento dessa maneira. Preste atenção, a gente está definindo a quantidade de movimento a partir de uma grandeza escalar, que é a massa, e uma grandeza vetorial. Então, um vetor ele só pode ser igual a outro vetor, né? Então a quantidade de movimento ela é igual a massa vezes a velocidade, e a velocidade é um vetor. Então a massa vezes a velocidade vai continuar sendo um vetor. Então a quantidade de movimento ele é um vetor. Outras coisas também que a gente pode destacar aqui é o seguinte: a massa ela nunca vai ser negativa. Apesar de a gente querer ser magro demais, né, ter aquela barriga tanquinho e tudo mais, ter a massa negativa, né, para ser super magro e atender esses padrões de beleza, a massa nunca vai ser negativa. Portanto, esse vetor ver aqui ele nunca terá o seu sentido invertido por conta da massa. Com isso eu posso concluir o seguinte: a quantidade de movimento ela possui a mesma direção e o mesmo sentido que a velocidade do corpo. Sempre. Se a velocidade está apontando da esquerda para a direita, a quantidade de movimento vai apontar da esquerda para a direita. Se a velocidade aponta de cima para baixo, a quantidade de movimento ela estará de cima para baixo. A direção e o sentido da quantidade de movimento será vertical de cima para baixo. Sempre assim, beleza? Seguindo adiante, né, além disso que eu acabei de falar da quantidade de movimento ser uma grandeza vetorial, faltou falar da unidade da quantidade de movimento, né? No sistema internacional, a massa ela é dada pelo quilograma e a velocidade é o metro por segundo. Portanto, a unidade da quantidade de movimento ela é o produto entre quilograma vezes metro por segundo. Então, qualquer valor que a gente tiver da quantidade de movimento será dado com essa unidade aqui, quilograma metro por segundo. E aqui eu termino a parte da quantidade de movimento, tá? Movimento linear. Não tem muita coisa para falar da quantidade de movimento, ela é bem simples também. A parte mais chata, né, vamos dizer assim, da quantidade de movimento é entender as motivações para definir essa quantidade. A gente pode até voltar aqui e dar uma pensada a respeito, para vocês perceberem por que a gente consegue parar uma bicicleta, mas não consegue parar um caminhão, né? Então, suponha que bicicleta e caminhão com a mesma velocidade, sei lá, 5 metros por segundo. Beleza, ok, 5 metros por segundo. Bem rapidinho. Agora, 5 metros por segundo. Vamos passar para a massa. Comparar a massa de uma bicicleta com a massa de um caminhão. Tem bicicleta aí que não pesa nem 10 quilos, né? Tem bicicleta que é muito, muito leve. Agora um caminhão, pô, pesa quase tonelada, dependendo do caminhão, né? Se for uma carreta, então. Agora você imagina 5 vezes uma bicicleta. Sei lá, vou botar a bicicleta pesadinha, a bicicleta de 30 quilos. 5 vezes 30 dá... Travou a cabeça aqui, matemática. 150 kg metro por segundo. Agora vamos multiplicar isso por um caminhão, supondo que um caminhão tenha 1 tonelada. 1 tonelada são 1000 kg, né? Então, tipo assim, 5 vezes 1000 é 5000 kg metro por segundo. Olha a diferença que é. 150 para 5000. Por isso que a gente não conseguiria parar um caminhão na mão, mas consegue parar uma bicicleta, porque a quantidade de movimento de um caminhão
ele é muito superior à quantidade de movimento de uma bicicleta. Agora, por exemplo, do projétil que foi disparado na madeira, a massa de um projétil é bem pequena, sei lá, vamos supor que a massa do projétil seja 50 gramas, não é tão pesado um projétil. 50 gramas é 0,05 kg, se não estou fazendo a conta errada de cabeça. 0,05 kg, vamos supor que seja isso, a massa de um projétil. Quando você dá um disparo a um projétil, a velocidade de um projétil é bem grande, ela ultrapassa os 300 metros por segundo, ela ultrapassa a velocidade do som. Então, quando você multiplicar isso, você vai ter uma quantidade de movimento 300 vezes 0,05. Você vai ter uma quantidade de movimento que é igual a 15, mais ou menos, isso, 15. Agora você multiplica isso quando você lança com a mão. Quando você lançar um projétil com a mão, se ele chegar, sei lá, 5 metros por segundo, eu acho que é muito. Eu acho que não chega nem a isso. Então, 0,05 vezes 5 daria 0,25. Para chegar em 15, eu acho que a diferença é bem grande, não? Então, tipo assim, por conta disso que você não consegue perfurar uma madeira, por exemplo. Penetrar uma madeira quando você lança com a mão, mas consegue quando você dispara com uma arma. Então, essa é a diferença que... isso aqui é o alcance, a quantidade de movimento dá pra gente. Ela consegue explicar mais por que a gente consegue fazer algumas coisas com alguns corpos, tipo parar uma bicicleta, mas não consegue com outros. Por que quando um caminhão bate de frente com um carro, por que o caminhão carrega o carro? Né? Por que esse tipo de coisa acontece? Por que quando o caminhão bate com o carro, não é o carro que empurra o caminhão, é o caminhão que empurra o carro? Então a quantidade de movimento, ela nos ajuda a compreender por que esse tipo de coisa acontece. Beleza? E definindo a quantidade de movimento, falta agora terminar metade desse assunto, né? Metade não, quase que todo o assunto, vai ficar faltando um que eu vou deixar para a próxima semana, é o teorema do impulso. Esse teorema aqui, a gente tenta fugir um pouco da matemática, tá? Mas esse teorema aqui não vai ter jeito, tá, gente? A gente vai ter que falar um pouquinho de matemática aqui. É que é o seguinte, o teorema do impulso, ele vai dar pra gente a seguinte, é um teorema muito interessante, porque, pensa comigo, vou pegar essa situação aqui, tá? Vou considerar essa situação. Eu tenho um corpo de massa m e ele está sob a ação de uma força F constante na mesma direção da velocidade v desse corpo, como está descrito nessa imagem. Então eu tenho aqui a minha situação inicial, eu tenho a minha situação final. Lembrando que esses índices I, F e F significa inicial e final. E a força F é constante, então é F nas duas situações. Vocês percebam, pensam comigo o seguinte, quando você imagina o seu coleguinha está distraído, parado, conversando com outra pessoa. Isso na escola, né? Você está na escola, o colega está conversando com alguém, parado na dele lá, comendo salgado. Aí você vem com aquele espírito de porco e dá um empurrão no cara, você impulsiona o cara, né? Você aplica um impulso sobre ele. Quando você aplica um impulso sobre o seu coleguinha, o que acontece com o seu coleguinha? Ele entra em movimento. Ele ganha uma velocidade, ele começa a andar. Mesmo que ele caia de cara no chão, ele vai ganhar uma velocidade, né? Por isso que ele cai de cara no chão, porque ele ganha uma velocidade. Então, quando você impulsiona alguma coisa, você dá velocidade para aquela coisa. E se aquela coisa possui velocidade, aquela coisa possui massa, portanto ela possui quantidade de movimento. Então, quando eu estou dando impulso sobre algum corpo, de certa forma eu acabo dando quantidade de movimento para aquele corpo, porque ele começa a se movimentar. Então, existe alguma relação entre o impulso e a quantidade de movimento? Se existe, como é que eu chego nessa relação? Qual é essa relação? O teorema do impulso, ele vai trazer para a gente essa relação entre a quantidade de movimento e o impulso de uma força F, tá? E como é que eu chego nessa relação? Essa relação aqui eu vou ter que usar uma matemática, tá, gente? Não tem outro jeito para chegar nessa definição aqui. Porém, não é uma coisa muito complexa, tá? Mesmo que vocês tenham uma certa dificuldade com matemática, mesmo para aqueles que possuem essa dificuldade, não é muito complexo isso aqui. Vai ficar um pouco extenso, mas não é coisa de outro mundo, tá? É uma coisa bem tranquila. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton nessa situação que está escrita aqui, tá? Então vamos embora. Segunda lei de Newton é F é igual a ma, beleza?
O A, a aceleração, como a gente viu lá atrás na cinemática, a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Portanto, no lugar da aceleração, eu posso colocar ΔV sobre ΔT. E isso aqui não tem problema algum. Isso aqui é a mesma coisa que o A. Ok? Lembrando aqui, estou botando as setinhas de vetor aqui, tá? Estou acompanhando o vetor aqui o tempo inteiro. ΔV, ΔT. Tranquilo? Aí o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse T, que está dividindo aqui o ΔV, e eu vou jogar ele para o outro lado, na operação inversa. Então, se ele está dividindo aqui, quando eu passo ele para o outro lado da igualdade, ele passa multiplicando. Então, aqui do outro lado eu vou ter o quê? Eu vou ter o F de novo, multiplicando esse ΔT. E do lado de cá só vai sobrar a massa vezes o ΔV. Beleza? A variação de velocidade. Lembrando que o delta significa variação. Então, variação de velocidade, variação de tempo. Aqui desse lado a gente já tem o impulso, né? Vocês estão vendo que o impulso é força vezes a variação de tempo. Então aqui a gente já tem o impulso. Então vamos seguir aqui para o outro lado. Vamos olhar o lado de cá. Variação de velocidade é o que? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Então no lugar desse ΔV, eu vou abrir esse delta e vou colocar a velocidade final menos a velocidade inicial, que é a mesma coisa que esse ΔV. Aqui, nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa e vou aplicar aqui a operação distributiva. Eu vou multiplicar a massa por esse termo velocidade final e depois eu vou multiplicar a massa por esse termo velocidade inicial. Beleza? Operaçãozinha básica que a gente pede no ensino fundamental. Distributiva. Quando eu aplico essa distributiva, o que eu tenho? Aqui desse lado eu continuo com a mesma coisa, F vezes ΔT. Aqui eu vou ter M vezes V final menos M vezes V inicial. F vezes ΔT, eu já disse para vocês que é o impulso. Destaquei aqui. M vezes V final, M vezes V é quantidade de movimento. Se eu estou pensando num V final, então eu vou dizer que isso aqui é uma quantidade de movimento final. M vezes V é quantidade de movimento, como é o V inicial, então eu estou dizendo que isso aqui é a quantidade de movimento inicial. Com isso, eu posso concluir isso aqui. O impulso ele é igual a Q final menos Q inicial. Ou, simplificando aqui essa forma, impulso I é igual a variação da quantidade de movimento. Então, esse não faz sentido. Quando eu empurro um corpo, né, quando eu aplico um impulso sobre um corpo, aquele corpo começa a se movimentar. Se aquele corpo começou a se movimentar, a quantidade de movimento dele mudou. Numa situação inicial, o corpo está parado. Qual é a quantidade de movimento desse corpo? Vai ser zero porque ele não possui velocidade. Mas ele deu um impulso sobre aquele corpo, ele ganhou uma velocidade. Então a quantidade de movimento dele mudou. Então ele sofreu uma variação de quantidade de movimento quando eu apliquei o impulso sobre ele. Então esse meu resultado final aqui faz sentido, né, com o que eu observo. Quando eu aplico impulso sobre algum corpo, aquele corpo adquire uma quantidade de movimento. Ou a quantidade de movimento do corpo muda, né? Por exemplo, quem aqui já ficou brincando de empurrar criança em carrinho? A criança vinha com o carrinho numa velocidade, a pessoa ia, dava impulso, a velocidade aumentava e a quantidade de movimento mudava por conta dessa mudança da velocidade. Então sempre que você impulsiona, você varia a quantidade de movimento. Quando está vindo alguma coisa na nossa direção, uma bicicleta, por exemplo, vai atropelar a gente segura a bicicleta para. A gente aplicou um impulso naquele corpo e mudamos a quantidade de movimento daquele corpo. Então, sempre que a gente está aplicando o impulso, a quantidade de movimento do corpo está variando. Beleza? E com isso, a gente define a quantidade, esse teorema. Né? Eu posso dizer que, para o mesmo intervalo de tempo, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Tranquilo, gente? Com isso aqui, eu termino de passar para vocês toda não, né? Quase por completa o conteúdo de quantidade de movimento. Eu vou deixar para as próximas aulas para finalizar a quantidade de movimento e eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês que vai estar disponível lá no Google Drive, na parte de física, com exercícios de quantidade de movimento, tá? Vocês podem pegar a apostila também de vocês, lembrem de usar a apostila, porque além desse conteúdo que eu tenho para vocês aqui na apresentação e da aula, a apostila também apresenta um conteúdo que vocês podem usar para estudar também. Lá possui exemplos e tudo mais, teoria e exercícios também.
Então é bem interessante que vocês façam uso das apostilas também. E é isso, meu pessoal. Um abraço para todo mundo aí e espero que vocês estejam conseguindo levar de boa essa situação que nós encontramos. Até a próxima aula e um abraço para todos. Falou!